não será o seu fim, porque Deus é quem te guarda, Deus é quem te defende, Deus é quem te livra. Diga graças a Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Por mais que muitos digam assim, quero ver se ela vai escapar dessa doença, dessa enfermidade, ela não escapa não. Ela vai se internar, mas ela não volta mais não. Aí, para surpresa dessas pessoas que torcem pelo seu mal, você volta curada, sarada, e glorificando a quem? A Deus. Tem gente que torce pelo nosso fracasso. Quero ver se ele vai permanecer na empresa agora. Estou fazendo aqui a caveira dele. Dessa vez ele vai embora. Dessa vez ele é despedido. Porque o que eu estou fazendo, olha, dessa vez ele não fica aqui não. Estou cavando a cova dele. Pois bem, essa pessoa vai se decepcionar. Porque quem vai para aquela cova é ela. Irmão, aqueles que intentam o mal contra os servos do Senhor, infelizmente, vão se decepcionar. Porque o mal que eles intentam ou procuram nos fazer, volta tudo para eles. Jezabel queria matar Elias, não queria? Não queria destruir Elias? Sim ou não? Mas no final dessa história, se você continuar lendo, foi ela que morreu. Diz que ela foi morta. E segundo a Bíblia, o corpo de Jezabel foi comido pelos cães, pelos cachorros. O mal que ela intentava fazer a Elias, voltou para ela. Vocês estão entendendo? Não tenha medo das ameaças, do mal que está vindo, dos problemas que estão vindo. Porque o mal vai bater em você e vai cair por terra. Sabe por quê? Porque há uma redoma à sua volta. Há um Deus que te guarda. Há um escudo de poder que é Deus na sua vida. Descanse o coração, não se apavore não. Eu não sei qual é o mal que está vindo, eu não sei qual é a ameaça que você está sofrendo, eu não sei qual é o problema o qual está se levantando contra você, mas enquanto Deus for o seu Deus, nem uma praga, nem uma maldição vai lhe atingir. Você não tem motivo de estar apavorado, desesperado, assustado, porque você está passando por uma situação de aflição hoje. Fica firme, confia no Senhor. Não deixa o diabo tirar sua paz não, nem sua alegria. Porque aqui Jezabel conseguiu tirar a paz de Elias. Ela conseguiu tirar a paz de Elias. Não só ela tirou a paz, mas ela tirou também as forças. Ela tirou a fé dele, sim ou não? Elias, segundo aqui os estudiosos, em dado momento aqui ele ficou depressivo. Vocês estão entendendo? Diz que ele caiu numa tristeza muito grande. Você tem que tomar cuidado para os problemas não causar depressão em você. Porque às vezes as pessoas, por falta de confiança em Deus, elas acabam se entristecendo devido aos seus problemas, e elas vão perdendo as forças, perdendo o ânimo, ela não quer comer mais, ela não quer mais trabalhar,
Ela não quer sair na rua mais. Ela não quer conversar com ninguém. Ela se isola das pessoas. Porque tudo isso aconteceu com Elias. Olha aqui o texto. Vamos lá. Olha só o que diz aqui o texto. Versículo agora 3. O que vendo, ele se levantou para escapar com vida e se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Pastor Elias, ele tinha um auxiliar? Tinha. Naquele tempo, naqueles tempos, todos os profetas tinham um auxiliar. Quem era o auxiliar de Eliseu? Alguém sabe? Não sabe quem era o auxiliar de Eliseu? Não era o Geazi, não? Vamos estudar a Bíblia. Era comum os profetas terem auxiliares para sucedê-lo, né? Porque uma hora o profeta ia ser chamado por Deus e tinha que ficar um para poder dar continuidade ao ministério profético. Geazi era auxiliar de Eliseu. Esse moço aqui, creio eu, que era Eliseu. Que quando Elias foi arrebatado, levado na carruagem de fogo, diz que a capa dele ficou para quem? Para Eliseu. Foi ou não foi? Então eu quero crer aqui que esse auxiliar que ele deixou era Eliseu. Sim ou não? Quem crê assim também? E você sabe que Eliseu era carne e unha com Elias, não soltava Elias não. Mas aqui ele estava tão deprimido, tão triste, já com estado assim de depressão, que ele deixa Eliseu em uma cidade chamada Judá. E ele segue viagem sozinho, ele vai para o deserto sozinho. E você sabe que o deserto é lugar de isolamento, sim ou não? No deserto você não tem vizinhos. Deserto é lugar de isolamento. Você veja que Elias está procurando se isolar, sim ou não? Primeiro ele dispensa seu moço e segue sozinho para o deserto. Aqui tem uma lição para nós. Quando você estiver sendo afligido, atribulado pelos problemas da vida, não se isole não. Não, pastor, não faça isso não. Procure estar perto de pessoas de Deus, porque elas têm muito a te aconselhar, a te orientar. Aí tem gente que não entende isso, se isola de todo mundo. Se isola de todo mundo, se isola da igreja, dos irmãos, do pastor, é ou não é? Se isola da família, de todos. Não faça isso não, irmão. Faça isso não, meu irmão. Não se isole não. A gente precisa das pessoas, principalmente das pessoas de Deus. Para quê? Para a gente poder dividir o fardo. Amém? Porque quando a gente está do lado de pessoas de Deus e a gente desabafa com elas, conversa com elas, dialoga com elas, elas sempre têm uma palavra de Deus para nos levantar, para nos erguer, para nos colocar de pé. Sim ou não? Aí tem gente que às vezes se isola.
Não, porque eu estou passando por muita luta, muitas perseguições estão vindo contra mim, minha vida está muito atribulada, eu estou cercado de problemas, eu ando triste, eu ando deprimido, eu estou meio nervoso, por isso que eu estou me isolando das pessoas. Não faça isso. Pelo contrário, diga a fulano, me ajuda aqui. Olha, eu estou passando por essa situação aqui de enfermidade, também estou enfrentando problemas financeiros, estou passando por lutas em várias áreas da minha vida. Olha, fica do meu lado aqui, me ajude. Eu tenho uma certeza que se você pedir ajuda a pessoas de Deus, elas vão te ajudar, nem que seja em oração, nem que seja em conselho, sim ou não? E você vai conseguir vencer. Mas o que é que a gente faz? A gente se isola. Isso é egoísmo. Divida o seu fardo. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos levar o fardo uns dos outros. Amém? O fardo está pesando, a luta está grande, a tribulação está grande, a situação que você está passando está difícil, você não está suportando sozinho essa luta. Divida o fardo. Procure pessoas que são de Deus, pessoas que são verdadeiros amigos seu, da fé, e compartilhe aquela luta, aquele problema com ele. Fale do assunto com ele, com ela, e peça ajuda, porque eles vão interceder a Deus por você, e você vai vencer. Lembra que Moisés lá no deserto, ele foi ajudado quando Israel estava em conflito, em batalha. A Bíblia diz que Josué e Ur ajudaram Moisés, levantando as mãos dele. Porque a Bíblia diz que enquanto Israel estava lá no vale de Refetim, travando uma batalha contra os inimigos, diz a Bíblia que enquanto Israel estava batalhando, as mãos de Moisés estavam estendidas, orando a Deus em favor do povo de Israel. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Israel prevalecia na batalha. Mas quando as mãos de Moisés começavam a cansar e ir abaixando, os inimigos prevaleciam. E Josué viram que Moisés estava se cansando, e eles imediatamente subiram ao monte, e um pegou na mão direita e outro pegou na mão esquerda, e aí diz a palavra que Israel prevaleceu, porque teve a ajuda desses dois homens. Você tem que ter pessoas assim do seu lado, pessoas que lhe ajudem em oração, em conselho, em orientação, pessoas que dizem assim: ó, estou contigo para o que deve e pode contar comigo, porque eu sou com você em todos os momentos e em todas as horas da sua vida. Porque tem pessoas que só querem estar do nosso lado quando nós estamos bem. Só quer estar do nosso lado quando estamos bem. Quando a gente está mal, aqueles que se diziam amigos, ou até irmãos, né? Vão todos embora. Você não acha mais nenhum. Cuidado com essas amizades, viu? Essas amizades interesseiras, que só quer saber de você quando você está vencendo, quando você está conquistando, quando você está bem. Quando você está mal, eles somem tudo, vão tudo embora. Não queira saber desse tipo de amizade, não. Eu dispenso esse tipo de amizade. Quem está entendendo? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Cuidado, meus irmãos. Amigos verdadeiros estão conosco em todo o tempo, em todas as horas, em qualquer momento, seja de luta, aflição, problemas, dificuldade. Eles estão ali, ó, para pagar o preço do seu lado, para te ajudar. Diga graças a Deus. O problema de Elias aqui é que ele foi muito egoísta.
Ele queria ficar sozinho. Ele abraçou aquela luta só. Que não deveria ter abraçado só. Eu sei que vários profetas de Israel já tinham sido mortos por Jezabel, mas ainda tinha aqui, irmão, o moço dele tinha Eliseu, que poderia estar do lado dele, sim ou não? Mas o que é que ele fez? Dispensou Eliseu. Fica aí que eu vou para o deserto. Mas meu senhor fazia o quê? Não interessa. Só eu sei o que é que eu estou passando. Ele deveria ter se abrido, sim ou não? Mas ele ficou ali, ó, boca fechada, foi-se embora para o deserto, se isolar. E olha só o que acontece aqui. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele pede a morte. Ele pede a morte, ele está desistindo da vida. Meu irmão, quando a pessoa vem pedir a morte, é porque ela já está nas últimas, sim ou não? É porque ela já não confia mais em Deus. É porque ela já não compreende mais a vontade de Deus. Deus queria que Elias morresse? Era plano do Senhor? Era desejo de Deus que Elias morresse? Claro que não é. Aí ele vai para debaixo do zimbro, e lá ele pede a morte. Ainda bem que Deus não atendeu essa oração de Elias, porque Deus não atende a oração de desespero. Já pensou se Deus fosse atender todas as suas orações? Quantas orações de desespero você já não fez na vida? É ou não é? Seja sincero aí, levanta assim a mão, você que um dia já pediu a morte, porque você estava enfrentando um monte de problemas. Seja sincero. Isso. Às vezes a pessoa se vê sitiada, cercada por tanto problema, ela fica tão oprimida, que ela diz assim: Deus, me leva, Senhor. Tira a minha vida. Eu não aguento mais. Ainda bem que Deus não ouviu sua oração. Senão você não estava mais aqui. Sabe o que leva a pessoa, às vezes, fazer uma oração dessa, pedindo para Deus levar ela da terra, pedindo para Deus tirar a sua vida? É porque ela não consegue mais enxergar saída, solução dos seus problemas. Entenda, quando você não tiver mais saída, solução dos seus problemas, fale com Deus. Converse com Deus, não pedindo para Ele matar você, não pedindo para Ele tirar você da terra, não. Fale com Deus para Ele resolver os seus problemas. Porque eu entendo e compreendo que existe solução para todos os tipos de problema, não importa a gravidade, Deus tem a solução de todos. Você crê que Deus tem a solução para tudo? A Bíblia diz que a Deus, ao Senhor, pertence todas as saídas. Por mais que você não esteja vendo nenhuma saída: pastor, não estou vendo saída para essa dívida, para esse desemprego, não estou vendo saída para o meu casamento, vai acabar mesmo, não estou vendo saída, pastor, para a minha empresa, ela vai falir mesmo. Ah, pastor, não estou vendo saída para essa depressão, eu acho que eu vou morrer. Embora você não esteja vendo saída nenhuma para os problemas que você está passando, vivenciando, mas não peça para morrer, não. Fale com Deus, e Ele vai resolver todas as suas questões. Você crê num Deus que resolve tudo? Que trata de todos os nossos problemas
e dá um fim em todos eles. Levanta essa mão, você que crê. O homem, em vez de pedir a Deus para livrar ele de Jezabel, ele pede para morrer. Está tudo errado. Não. Deus, o médico falou que essa doença aqui não tem mais jeito não. Então, Senhor, que eu durma e não acorde mais. Não, que negócio é esse? Ore para Deus curar você durante o sono. Meu Deus, que eu durma hoje e que amanhã eu acorde curada, curado, zerado. Essa é a oração certa, diga amém. Em nome de quem? De Jesus. Amém? E Deus faz conforme o que você pede, irmãos. Interessante que Elias, quando ele orava, Deus fazia milagres extraordinários, sim ou não? Uma certa feita, Elias chegou lá para o rei Acabe, que era o rei de Israel, que era o marido aqui da bruxa Jezabel, e ele disse: olha, nestes anos não haverá nem chuva e nem orvalho na terra de Israel, senão segundo a minha palavra. Eita, homem poderoso. E aí, pastor, o que é que aconteceu? Não choveu. Diz que foram 3 anos de seca. 3 anos e meio de seca, melhor dizendo. Aí, depois dos 3 anos e meio de seca, Elias se apresenta lá para o rei Acabe e diz: olha, agora eu vou profetizar a chuva, viu? Aí ele vai e profetiza a chuva, e a chuva vem e rega a terra, e a terra dá o seu fruto. Agora, em vez desse homem fazer uma oração pedindo a Deus para livrar ele de Jezabel, ele faz uma oração pedindo a Deus para matar ele. Deveria ser o contrário. Senhor, me dá livramento de Jezabel e busque aí, né, um jeitinho de converter ela. Se ela não se converter, o Senhor mate ela. Deveria ser essa oração, sim ou não? Mas ele vai fugir da mulher com medo, irmãos. Aí fica fazendo essa oração aqui, debaixo do pé de zimbro, pedindo a Deus para morrer. Tem gente que está fazendo isso aí, irmãos. Faça isso não. Para o seu caso, para o seu problema, para o seu dilema, tem solução. É só buscar Deus, só clamar, falar com Deus. É só ter uma audiência com o Senhor. Pede uma audiência com o Senhor. Deus, eu quero ter uma audiência com o Senhor nessa madrugada. O Senhor vai me emprestar os ouvidos, porque eu vou vomitar tudo assim, eu vou falar tudo. Às vezes o que a gente precisa é de uma oração sincera, verdadeira. É ou não é? Daquela que as lágrimas vai descer na face, para que as coisas se resolvam. Vocês estão entendendo? Tem hora que você tem que buscar Deus de todo o seu coração. Ele foi para o deserto, se isolou. Se fosse para orar a Deus assim, uma oração bíblica, né, pedindo a Deus livramento, estava válido. Estava válido no deserto. Que a gente tem que buscar um lugar mais calmo, tranquilo, sossegado para falar com Deus, sim ou não? Mas ele foi para o deserto pedir para morrer. Está amarrado. Não, meu querido. Tem gente que precisa de fato se isolar. Mas não é para pedir a morte, não. É se isolar para falar com Deus, para conversar com Deus, para ter audiência com Deus, para abrir o coração para Deus, se necessário chorar, igual a criança na presença de Deus, porque é assim que as coisas se resolvem. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Quem está entendendo? Aí diz aqui, que ele diz: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor
tocou e lhes disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou o quê? A deitar-se. O anjo do Senhor despertou Elias quando esse estava ali dormindo, e creio que na expectativa de não acordar mais, né? Mas Deus não desistiu de Elias. Ele mandou um anjo, e o anjo preparou para Elias um pão quentinho e uma botija de água fresca. E a Bíblia diz que Elias, ele é despertado por esse anjo, e quando ele olha, estava lá o pão e a água, e o anjo diz assim: levanta e come. Isso é o cuidado de Deus, irmãos. Por mais que a gente queira desistir da vida, achando que não tem mais jeito para os problemas, achando que está tudo acabado, Deus vem lá e Ele nos socorre. Ele vem e nos levanta e mostra para nós que a nossa vida está nas mãos dele. Elias achava que estava tudo acabado. O anjo vem, mandado por Deus, enviado por Deus, para cuidar de Elias, trazendo pão e água. Diga amém. Aí Elias come, mas ele torna o quê? A deitar-se. Aí o texto diz aqui, versículo 7: e o anjo do Senhor tornou a segunda vez. É perseverança, sim ou não? Diga assim: Deus não desiste de mim. Ele não desiste da gente. Ele vai vir a você quantas vezes for necessário para te levantar, para te ajudar, para te fortalecer, e para dizer a você que a sua história não se acaba por aí. Ele veio quantas vezes? Quantas vezes? 2 vezes. E nas 2 vezes que ele vem, ele pede para Elias o quê? Comer. Não é o cuidado de Deus? Deus cuida dos seus filhos como uma mãe cuida de uma criança. O cuidado de uma mãe em relação à criança é lindo, sim ou não? Sim ou não? Assim Deus faz com seus filhos. Cuida de nós como se nós fôssemos criancinhas. E Ele cuida nos mínimos detalhes. Quando estamos doentes, Ele nos cura. Quando estamos tristes, Ele nos alegra. Quando estamos caídos, tristes, às vezes até depressivo, Deus vem e nos levanta. E quando estamos em crise financeira, passando aperto, e enfrentando diversas necessidades, Ele vem e nos traz o sustento, a provisão. Diga: meu Deus é demais. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus quer ver a gente sempre bem, sempre realizado em todas as áreas. Diga graças a Deus. Ele traz o pão e a água através do anjo, e ele pede para Elias se alimentar 2 vezes. Aí nessa segunda vez que Elias se alimenta, diz que ele se levanta, e segundo o texto, ele caminha 40 dias
noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, aquele pão e aquela água, aquele alimento fortaleceu a Elias. Tem gente que precisa desse alimento, irmãos. O pão aqui e a água hoje representa a palavra de Deus. Tem gente que está caído e se sentindo derrotado diante das suas lutas, diante dos seus problemas. Sabe por quê? Porque está faltando o alimento da palavra de Deus na sua vida. Quem crê que a palavra levanta? Quem crê que a palavra te fortalece? Quem crê que a palavra torna você um gigante diante dos seus problemas? Agora o que falta para as pessoas às vezes é isso, ela se alimenta mais. Quantas reuniões você vem por semana na igreja? 1, 2, 3, 4. Quantas reuniões? Quantos cultos você vem na casa do Senhor durante a semana? Porque dependendo da sua frequência nos cultos, você vai definir quem é você. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que vem 4 cultos por semana e que se alimenta bem da palavra e que se nutre, né, com a palavra, ela é diferente daquela que vem uma vez por semana. Vocês estão entendendo? Ela é diferente. Na luta, ela se sai diferente. Numa batalha, ela se sai diferente. Numa tribulação, ela se sai diferente daquela que só tem uma refeição só por semana. A maioria dos crentes, dos cristãos, que hoje estão derrotados pelos seus problemas, é porque eles estão desnutridos espiritualmente. Vocês estão entendendo? Eles estão desnutridos. Acorda aí quem está dormindo. E aqueles que sempre estão vencendo as suas batalhas, as suas dificuldades, é porque esses estão nutridos, esses estão bem alimentados. Vocês estão entendendo? E o diabo sabe quem está fraco e quem está forte. Aquele que está fraco, o inimigo está derrotando ele, está acabando com ele. E aquele que está forte, o diabo até investe contra a vida dele, traz problemas, traz tempestades, traz tribulações, traz aflição, mas ele não consegue derrotar essa pessoa. Porque ele está forte, ele está nutrido, ele está semelhante ao monte de Sião, ele não se abala. Amém? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que jamais se abala. Elias estava completamente aqui abalado, né? Abalado, se sentindo impotente diante daquela ameaça. Ou seja, ele estava numa condição aqui de fraqueza muito grande. É tanto que ele come o alimento quantas vezes? 2 vezes. Aquele pão e aquela água, irmão, era um pão divino, era uma água divina. Porque aquele pão e aquela água levantou ele, o fortaleceu. E pão e água, você sabe que na Bíblia representa a palavra, sim ou não? Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu.
E você sabe que Jesus é o verbo é a palavra. E você precisa comer a palavra, e a palavra é o pão. Ele diz, nem só de pão viverá, mas de toda. Quando ele fala do pão, aí ele está falando do pão físico. Mas quando ele fala da palavra, é Deus. Você precisa de Deus. Diga graças a Deus. Você precisa do Senhor. Se alimente de Deus. Se alimente da palavra. Se nutra. Por que, pastor, eu tenho que fazer isso? Porque a gente nunca sabe quando virá uma luta, quando virá uma tribulação, quando virá uma aflição, ou quando vai se desencadear uma perseguição contra nós. Hoje você está bem, está tranquilo, está em paz, sossegado. Mas amanhã você sabe se vai estar bem? Não. Tem dias que a gente já acorda enfrentando tribulação. Tem dia que a gente já acorda com mais notícias, sim ou não? Quem já acordou com uma má notícia já aí? Algum dia, faz assim. Tem dia que a gente já acorda recebendo má notícia. Tem dia que a gente já acorda, meu irmão, o inimigo tentando atribular a nossa vida. Por isso que a gente precisa estar bem alimentado, bem fortalecido com a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Vocês estão compreendendo? Quantas vezes Elias comeu? 2. Foi na segunda vez que ele levantou-se. Tem gente que precisa de mais de um alimento. Tem gente que precisa vir mais na igreja. Precisa se alimentar na segunda, na quarta, na sexta, no domingo. Tem gente que está precisando se nutrir, se fortalecer mais. Agora, para isso, a pessoa tem que ter fome, sim ou não? Porque tem gente que não tem fome da palavra, não. Tem pessoas que são fastiosas, que para vir na igreja é uma luta. Para vir na igreja é uma dificuldade que ela tem, é um cansaço, é um desânimo, é uma fraqueza. É só para as coisas de Deus, porque para outras coisas ela tem disposição. Para trabalhar ela tem disposição, trabalha o dia todo, não se cansa. Para passear, bater perna por aí, ela não se cansa. Tem gente que só vive passeando, né? Para lá e para cá passeando. E nem se lembra mais dos cultos da igreja. É verdade ou não é? Aí no dia que ela se lembra da igreja e diz assim, eu vou no culto hoje. Aí ela se programa durante o dia todo. Aí quando dá mais ou menos 5 horas, ela começa a abrir uma boca desse tamanho. Cansado. Acho que eu não vou hoje não. É o diabo, é Satanás, que não quer deixar a pessoa se alimentar. É o diabo que quer manter a pessoa fraca. Porque uma pessoa fraca, facilmente ela será dominada pelo inferno, facilmente ela será dominada pelo diabo e pelos seus problemas. Então, meu querido, minha querida, não faça a vontade da sua carne não. Sua carne não quer saber de Deus não. A sua carne não quer se alimentar da palavra não, mas o teu espírito quer, a tua alma quer. Então cuidado com a sua carne não é convertida. Sua carne não quer saber de Deus não. Sua carne quer saber de pecado. E se você fizer os gostos da sua carne, você vai para o inferno. Concorda com o pastor? Concorda? Você já parou para analisar os pedidos que a sua carne te faz? Você já parou para analisar os desejos que a sua carne tem? Pastor, misericórdia, é cada desejo que eu até amarro. É cada pensamento que vem na minha cabeça. Se eu for seguir o que meu coração pede, o que minha mente imagina, pastor, já estava do inferno para dentro. E estava mesmo. Ainda bem que você repreende. Ainda bem que você não satisfaz a vontade da carne nem dos seus pensamentos. Ainda bem que você não segue o seu coração. Porque o seu coração, a Bíblia diz que ele também é enganoso. Tá? Cuidado. Vamos se alimentar da palavra, irmão. A palavra de Deus, ela é sadia.
ela deixa o nosso espírito robusto, forte, bem alimentado. E a gente precisa estar bem alimentado nos dias de hoje, sim ou não? Os dias são maus, queridos. O diabo está trabalhando como nunca para afastar as pessoas de Deus, para tirar as pessoas da igreja, para afastar as pessoas do evangelho. O inimigo tem hoje tirado muita gente da presença de Deus, principalmente pregadores, pastores. Esses têm sido vítima do diabo. Muitos pastores têm sido atacados pelo diabo, irmão, e muitos têm caído. Quando o diabo quer destruir uma igreja, a primeira pessoa que ele derruba é o pastor. Porque se ele derrubar o pastor, que é o anjo da igreja, aí é mais fácil dele destruir o povo. Porque se ele derrubar o pastor, as ovelhas se dispersarão. Entendeu? As ovelhas se dispersarão. Por isso que o pastor, ele tem que ser muito vigilante. Ele tem que estar sempre atento às astutas ciladas do diabo. Porque o diabo ele vai tentar de várias maneiras derrubar o pastor. E uma das maneiras, são duas maneiras que o diabo derruba homens e mulheres de Deus. Primeira maneira, pecado. O pecado. Se a gente não vigiar, o diabo nos derruba com o pecado. Como ele derrubou Adão e Eva. Não só ele derrubou Adão e Eva, mas os tirou da presença de Deus. Outra coisa que derruba homem e mulher de Deus é lutas, tribulações, aflição, diversos problemas que passam na vida. Tem gente que não suporta, cai na fé, desanima, abandona Deus, desiste da caminhada. Sim ou não? Que foi o que aconteceu com Elias aqui. Elias não foi o pecado que ele cometeu, não foi pecado de prostituição, nem de roubo, nem nada. O pecado de Elias foi pressão. Ele sofreu uma grande pressão, uma grande ameaça. E ele abandonou Deus, fugiu de diante da face do Senhor e foi para o deserto. Ainda bem que Deus foi misericordioso e não desistiu de Elias, e o procurou, e o alimentou, e restaurou a vida daquele profeta. Porque a Bíblia diz que Deus restaurou a fé de Elias, levantou Elias, pôs ele de pé e mostrou a ele que o ministério dele não havia acabado ainda, e que Deus ainda tinha grandes obras para ele. Amém? Olha só, para a gente terminar aqui. E levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhes disse: que fazes aqui, Elias? Ele comeu, bebeu, levantou-se, caminhou 40 dias e 40 noites, mas lá na frente Elias se prostra novamente, entrando numa caverna. E Deus torna a ir atrás de Elias e diz assim: o que fazes aqui, Elias, dentro dessa caverna, meu filho? Sai para fora. Aqui não é lugar para você, não. Elias estava caminhando bem, irmãos. Quantos dias e quantas noites ele caminhou? 40 dias e 40 noites sem parar. Estava caminhando bem ou não estava? Estava na força ou não estava? O homem estava cheio da graça. Mas agora voltou a se prostrar. Tem gente que é assim. O período que ela está se alimentando da palavra, ela está se nutrindo, ela está se fortalecendo, e ela caminha na presença de Deus, que é uma beleza. Ela caminha e caminha bem, ela dá um show de caminhada com Deus. E as pessoas falam assim: fulano, você está tão firme agora. Olha,
Você está tão compromissada. Ó, você está tão assim, está tão crente. É, porque Deus me renovou. Ela caminha até bem por um tempo. Só que ela para de ouvir a Deus, deixa de se alimentar, aí acaba se prostrando de novo. Foi o que aconteceu com Elias. Elias aqui estava indo bem, mas em dado momento da caminhada, Elias deixou de ouvir a Deus e entrou numa caverna. E Deus foi lá e perguntou: o que é que você faz aqui, Elias? E ele repete aqui, ele diz aqui, ó, e ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E busca a minha vida para me tirarem. Olha o que Elias diz: Senhor, mataram todos os teus profetas e eu estou sozinho aqui. Como assim sozinho? E Deus não estava ali, não? Como sozinho? Irmãos, sozinho estamos quando não temos Deus na nossa vida. Aí estamos sozinhos, viu? Quem está entendendo? Todos podem te deixarem, todos podem te abandonarem, todos podem virar as costas para você, mas se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus, você não está sozinho. Amém? Quem crê que Deus é mais precioso, mais importante para nós do que qualquer pessoa. O mundo pode ter virado as costas para você, até a sua família, ou aqueles supostos amigos, né? Pode até te deixar, mas Deus é contigo. Ele está do seu lado. Não se sinta abandonado, não se sinta sozinho nesse mundo diante das suas batalhas, porque você tem um Deus, nós temos um Deus que nunca se separa de nós. Oh glórias! Ele sempre estará conosco. E Ele vai estar conosco em todas as fases, em todos os momentos. Amém? Ele nunca vai nos deixar, nos abandonar, nos desamparar, porque estamos passando por situações difíceis. Não, Ele está conosco sempre. Elias disse: olha, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, pela sua obra, mas agora eu estou só. Mataram todos os teus profetas. Aí o que é que Deus fala com ele? Versículo 11: e ele lhes diz: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. O que é que Deus queria que Elias fizesse? Que voltasse para a face dele. Elias, sai para fora da caverna e se coloque diante da minha face. Você não está me vendo, não? Eu estou aqui. Deus se manifestou ali para ele e faz um pedido a Elias, para Elias se colocar diante da face dele. É isso que a gente precisa, irmãos. Estar diante da face do Senhor. Porque quando nós estamos diante da face do Senhor, o inimigo não pode nos tocar. O inimigo não pode nos atingir. O inimigo não pode nos destruir, porque estamos diante da face do Senhor. Oh glória! Só tem um lugar que o diabo não te toca. É na presença de Deus. É diante do Senhor. O diabo nunca vai lhe tocar enquanto você estiver na presença de Deus. Agora saiu, aí Deus não tem mais compromisso. Saiu da presença do Senhor, você está à mercê do inimigo. Você está
sendo presa fácil para Satanás lhe destruir. Não saia. Fala para o irmão que está ao seu lado. Diga: meu irmão, não saia da presença do Senhor. Não saia de diante da face do Senhor. Não importa o que você está passando na vida, não saia de diante da face do Senhor. É no Senhor que você vai vencer. É em Cristo que você vai ter a sua vitória. Se afaste da face do Senhor, não. Permanece aí. Diga graças a Deus. Aí diz mais aqui. Vocês estão entendendo essa palavra de hoje? Aí diz aí: eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava onde? No vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Você veja que Deus, ele pede para Elias sair da caverna e se apresentar diante da face dele. E aí Elias obedece, sai da caverna e vem ali para fora. E diz a Bíblia que Deus passou ali através de um vento forte, depois através ali de terremoto, depois através do fogo. Versículo 12: depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava onde? No fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e o que mais? E delicada. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Mas pastor, Deus não se manifesta através do vento? Sim. Ele também não se manifesta através do terremoto? Sim. Ele também não se manifesta através do fogo? Sim. Isso aqui que Elias viu, essa experiência que Elias teve, tudo isso aqui era Deus. Mas Deus não quis que Elias encontrasse ele, nem no vento forte, nem no terremoto, nem também aonde? No fogo. Embora Deus se manifeste através desses elementos também. Exemplo. Lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, através do Espírito Santo, ele entrou naquela casa, naquele templo, em forma de um grande vento, sim ou não? Diz que um vento impetuoso veio, entrou naquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então Deus vem através do vento. Só que aqui Deus não queria se manifestar através do vento, mas essas experiências aqui, todas elas, era Deus. Diga amém. Mas ele não queria falar com Elias, nem pelo vento, nem pelo terremoto. Apesar que Deus se manifesta através do terremoto. Lembra de Paulo e Silas na cadeia? Quando eles oraram e clamaram a Deus, o que é que veio? Um grande terremoto. E aquele terremoto era quem? Era Deus libertando eles. Mas Deus não queria se manifestar através do terremoto. Embora esse terremoto era Deus também. Mas Deus não queria se revelar a Elias através do terremoto. Aí veio mais o quê? O fogo. Elias já tinha tido prova que Deus se manifesta através do fogo. Quando ele orou para desmascarar os profetas de Baal, o que é que ele pediu para Deus descer do céu? Fogo. O fogo ali era Deus. Mas aqui Deus não queria se manifestar através do fogo. Ele se manifestou através de uma voz mansa e delicada. Porque Deus também, quando Ele quer ser manso e delicado e calmo, Ele é. Ele tem essa capacidade também. Diga amém. E por que Deus, pastor, quis falar com Elias com essa voz mansa e delicada? Porque Elias estava com a cabeça totalmente perturbada, atordoada. Já pensou se Deus viesse através de um vento forte, de um terremoto, de um fogo? O homem tinha se perturbado mais ainda. Porque ele estava com a cabeça perturbada, agitado. Quem está entendendo? Aí Deus disse: não, ele só vai me ouvir
se eu falar com ele com a voz mansa e delicada. Vocês estão entendendo? Tem hora que Deus fala com você, não através do vento forte, nem do terremoto, nem do fogo. Tem hora que Deus quer falar com você com a voz mansa e delicada. Aí é necessário que você esteja o quê? Sensível para ouvir a voz de Deus e a direção que Ele vai te dar. Porque tem hora que a gente está agitado, cabeça perturbada, atribulado, é ou não é? Com a mente totalmente, sabe, cheia de problemas. Aí Deus, querendo despertar a gente, aí Ele começa a falar com a gente, ó, uma voz mansinha e delicada. Aí você tem que acalmar o seu espírito para ouvir a quem? A Deus. Porque quando você ouve a Deus, em meio às suas lutas e tribulações, Deus te dá a direção que você vai fazer. Ele te ensina o que você vai fazer, te mostra a saída. Ou seja, Ele se revela para você, mostrando o que Ele quer fazer na sua vida. Diga graças a Deus. E aí, se você seguir aquela direção que Deus está te dando, aquelas coordenadas, você vai vencer o seu problema, você vai vencer a sua luta, você vai sair dos seus dilemas. E você vai ter a sua vitória. Diga graças a Deus. Quem está entendendo aí que o pastor está ensinando? Olha só o que Deus falou com Elias. Olha a direção que Deus está dando a ele aqui. Vamos lá. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz do Senhor que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para mim tirarem. Quer dizer, você veja que ele está com a cabeça a mil, sim ou não? E você percebe que os discursos de Elias são os mesmos, sim ou não? Ele está muito repetitivo. Ou seja, ele está vivendo aqueles problemas ali, irmãos, de uma forma tão intensa que ele não consegue esquecer. Enquanto você não tirar a mente, o pensamento dos seus problemas, Deus não vai falar com você. Você precisa se desligar dos seus problemas, sair da caverna, do estado de tristeza, de angústia, de melancolia, para Deus falar contigo. Elias veio com esse discurso repetitivo: mataram seus profetas, papai só ficou eu. E Deus não queria saber mais disso. Deus queria dar uma direção para ele, nova, para ele vencer aquela situação. Diga amém. Porque Elias estava disposto a morrer mesmo, e a desistir do ministério. E Deus queria resolver essa questão para ele. Amém? Mas ele precisava parar para ouvir a Deus. Só que para ele ouvir a Deus, ele tinha que esquecer aquela situação que ele tinha passado. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí diz aqui o texto: então o Senhor lhes disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Israel rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nisse, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate e de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. Olha a grande obra que Deus ainda tinha para Elias fazer. Ou seja, a história de Elias não poderia se acabar ali dentro de uma caverna. Porque Elias, ele fez uma história dentro de Israel. Fez ou não fez? Construiu uma história muito grande.
de um profeta poderoso, homem que orava, o fogo descia do céu, homem que dizia, olha, não vai chover, e a chuva não vinha, homem que fazia com que, irmãos, os inimigos se curvassem diante dele. A história dele não podia se acabar ali dentro de uma caverna, e Deus não queria que Elias encerrasse o ministério naquela situação de derrota. E Deus disse, olha, você ainda vai fazer duas coisas para mim. O que é, Senhor? Você vai ungir 2 reis e um profeta. O que é que Deus estava fazendo? Dando credibilidade novamente a quem? A Elias. Diga amém. Dizendo a Elias que ele ainda tinha grandes obras a realizar para ele. Olha aqui para mim. Sua história não pode se acabar por aí não. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, o seu problema, a situação que você está passando, mas isso não pode acabar assim não. Deus quer reescrever uma nova história da sua vida. Qual é a sua realidade hoje? Deus quer transformar, Deus quer mudar. Qual é a tua situação hoje? Deus quer reverter. Você tem que ir embora dessa terra um dia, tem que sair daqui, porque um dia a gente vai morrer. Mas você tem que sair daqui como um vitorioso, como um vencedor, como uma pessoa bem sucedida, como uma pessoa que não baixou a cabeça diante das lutas e das dificuldades da vida. As pessoas, quando lembrar de você, vão lembrar de você assim: era uma guerreira, era um guerreiro, era homem de Deus, era valente, era animoso, não baixava a cabeça diante dos problemas, era vencedor. Quando ele clamava, quando ele orava, o fogo descia. Quando ele pedia algo a Deus, aquilo acontecia. É assim que as pessoas têm que lembrar de você, como homem e como uma grande mulher de Deus. Elias não poderia encerrar o ministério dele numa derrota dessa, num fracasso desse, dentro de uma caverna, depressivo, pedindo a morte. Ele não poderia encerrar, e Deus não quis que ele encerrasse a vida dele dessa maneira, a carreira dele dessa maneira. Quem está entendendo, pessoal? Vocês estão entendendo? E Elias foi lá, obedeceu o Senhor, ungiu 2 reis, ungiu lá 2 reis, Azael, rei sobre a Síria, e ungiu também a Jeú, que foi um dos guerreiros, um dos reis que foi levantado ali provisoriamente em Israel para combater a idolatria de Jezabel, porque Jeú, segundo a Bíblia, ele ajudou Elias e os demais a destruir todos os profetas que ainda restavam de Baal, destruiu lá, quebrou, derrubou os altares. Ou seja, Jeú, junto com Elias e outros, diz que eles foram responsáveis para desmontar, desbaratar aquela falsa religião em Israel. Ou seja, Deus levanta Jeú e usa Jeú. Olha só o que diz aqui, ó, o versículo 9. Partiu, pois, Elias dali, depois que ungiu lá os 2 reis, né, e o profeta. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com o que, pessoal? Com o que, gente? Oh, Jesus, estou só na igreja. É o versículo, gente, 19. Se eu for depender de vocês, eu estou arrebentado. Hein? Vocês não ajudam o pastor não, né, irmão? Hã? É o versículo agora 19, irmão. Vamos lá. Leia comigo, gente, por favor, gente. Vamos lá. Versículo 19. Põe aí, Rodrigues. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de quem? Que andava lavrando, com 12 juntas de boi diante dele. Agora é com vocês. E ele estava com? E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Elias lançou a capa sobre quem? Eliseu. Diga graças a Deus. E Eliseu se tornou ali o substituto
de Elias naquela missão. Elias morreu, mas não quando ele quis. Ele morreu no tempo que Deus determinou. Aliás, ele não morreu. Ele foi levado para a glória, vivo. Foi arrebatado numa carruagem de fogo. Saiu desse mundo, mas saiu em grande estilo, né? Saiu em grande estilo, numa carruagem de fogo, sendo levado pelos anjos. Oh glória, coisa linda, né, irmão? Foi para junto do Senhor. Morreu para o mundo, mas foi ficar a eternidade com quem? Com Deus. Deixou de existir aqui, mas o homem está no céu hoje. E olha aqui para mim, foi o único profeta que Deus levou ele em vida, tá, irmãos? O único que Deus levou em vida foi Elias. Será que Deus amava esse homem? Para arrebatar, para levar ele em vida? Foi o único, tá, irmãos? O único. Pode estudar em toda a história da Bíblia, não tem nenhum profeta que Deus levou em vida para o céu. Somente a Elias. Só Elias que Deus levou em vida. Saiu daqui, cumpriu o ministério e foi embora em grande estilo. Você vai embora daqui um dia, eu também vou. Todos nós iremos embora dessa terra um dia. Mas eu quero sair daqui em grande estilo. Quero sair daqui, irmão, como um guerreiro, como uma pessoa vencedora, como uma pessoa que deu bom exemplo, que foi uma pessoa assim que as outras vão dizer assim, ó, parabéns para pastor fulano de tal. Combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Eu quero sair em grande estilo. E vocês? Levanta a mão, assim, diga, eu também. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Fica de pé, igreja, por favor. Põe-se de pé, igreja, por favor.